Pronto. Olá, eu sou a Andresa Carolina, sou aluna do curso de Licenciatura em História na Universidade de Mineia. Hoje eu trago para vocês questões sobre a ODS 3, sobre saúde e bem-estar na comunidade escolar. Para nós também aqui para conversar conosco, o Dr. Pedro Barroso, farmacêutico, acupunturista e professor da Universidade Anhanguera. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Olá, bom dia, Andressa. Muito obrigado pelo convite. Espero ajudar, né, com alguma informação ou tirar alguma dúvida quanto a isso. E espero contribuir, né, em algum nível de saber, né, dessas questões. Claro, doutor. E a gente está vendo aí que no decorrer dos anos houveram muitos avanços no campo da saúde e no bem-estar. Inclusive, nós sabemos que o Ministério da Saúde implementou políticas nacionais de práticas integrativas complementares. Nos fale um pouco a respeito das práticas integrativas complementares com relação à saúde e o bem-estar. De que maneira ela agrega a saúde e o bem-estar? Então, quando as práticas integrativas e complementares, ela tem uma visão de ampliar o saber e o entendimento de saúde e doença. Por quê? Desde o começo do século XXI, lá para os anos 2000, vários pensadores, né, e cientistas, eles perceberam que a saúde estava em crise. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo com o avanço das tecnologias, mesmo com o avanço do saber médico, né, a saúde acabou entrando em crise. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, ela acabou sendo mais cara. E os profissionais, eles acabaram se especializando, só que digamos que eles estão se especializando em partes específicas do corpo humano, ou em uma área da saúde. E então essas práticas integrativas, elas vêm trazendo, resgatando saberes em saúde tradicionais. Por exemplo, no Brasil a gente tem a prática da fitoterapia, né, que é um saber que vem dos povos originários, né, lá no passado e resgatou a fitoterapia para a gente. E também, dentro das práticas integrativas, que eu vou chamar de PICs, ela também trouxe práticas tradicionais lá do Oriente, como a medicina ayurvédica, que é uma medicina ligada aos países hindus e da Índia, e também a prática da acupuntura, que é chamada de medicina tradicional chinesa. Então, qual é a característica deles? Eles são saberes médicos muito bem embasados, porém, eles estimulam mecanismos naturais para a pessoa trazer a saúde, o equilíbrio delas. Então, e outra, ela ampliam o saber de saúde e doença, porque ela enxerga o ser humano de forma integrativa. Então, para eles fazerem saúde, eles enxergam o ser humano não só na sua camada fisiológica, física, material, mas ela enxerga que para esse indivíduo estar bem, ele tem que estar bem na camada emocional, mental, cultural e até mesmo social. No sentido de as pessoas voltarem a pertencer a uma sociedade, a serem participantes delas. Porque às vezes quando está excluídas ou afastada, aí acaba trazendo as doenças. Por exemplo, vários pensadores, e quando eles pensam em saúde social e saúde do indivíduo, ele percebe que teve um grande mal, né, ou um pequeno mal, digamos assim, da sociedade de hoje em dia, que é ligado com ansiedade, depressão, dores na coluna e insônia. Né? Eu acho que todo mundo já teve ou está tendo isso agora, né? Então foi percebido que não foi uma causa, digamos, só natural, mas uma causa social, que foi causada pelo extremo individualismo que as pessoas estão tendo uma com a outra, também com a perda dos valores humanos, né? A questão do se ver em sociedade, ajudar o próximo,
pensar a vida de uma forma de equidade e tudo mais, a valorização do consumismo desenfreado, né, e a busca do poder sobre o outro. Então, todas essas características que tentam te desprender como um indivíduo social, isso acaba te adoecendo. Então, todas as práticas tradicionais, elas tentam integrar essas camadas do ser humano e resgatar esses valores sociais. E uma coisa interessante, que dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas, ele é chamado de práticas, né, ou seja, de terapias integrativas, que ela integra, né, esses conjuntos que compõem o ser humano, mas integrativa também de integrar saberes. Então, para fazer saúde, temos que integrar saberes científicos, saberes filosóficos, saberes tradicionais, saberes culturais, porque o ser humano é tudo isso ao mesmo tempo. Então, se percebeu que para trazer saúde, precisamos estimular de forma natural, né, a saúde do ser humano, integrando tudo aquilo que compõe ele. Muito legal, doutor. Inclusive, que você nos trouxe aqui uma pauta muito interessante. Hoje nós vemos muita relação do estresse, da ansiedade no ambiente escolar. E as práticas integrativas, esse trabalho com a holística, é muito interessante para que os alunos, e não só os alunos, e toda a comunidade escolar, né, venham a diminuir as dores, as angústias, as ansiedades. Né? E de que forma você vê que o professor, como docente, pode contribuir como mediador para essas práticas integrativas dentro da sala de aula, para ele usar como uma ferramenta pedagógica também? Uhum. Hoje, dentro da Política Nacional de PICs, são 29 práticas, tá? E muitas delas são coletivas. Vou dar alguns exemplos dela. Temos a prática da meditação, da acupuntura, da dança circular, do falar, né, de forma coletiva, que se chama rodas terapêuticas. Enfim, são 29 práticas que elas podem estar sendo utilizadas dentro da sala de aula. E essas práticas, elas ajudam tanto o corpo como as emoções e a mente. Né? Então, por exemplo, os professores podem usar uma prática fácil que é a meditação. Então, trazer em algum momento, né, na sala de aula, um momento de meditação para acalmar a mente das crianças, do adolescente ou do estudante. Por quê? Muitas das nossas doenças, do estresse, ela vem de um pensamento mais acelerado, né? E a gente vê que dentro das redes sociais temos a presença de uma informação muito curta e muito rápida. E acaba isso reverberando para o dia a dia desses estudantes. Então a gente acaba vendo nas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, vídeos muito rápidos, informações muito rápidas, não completas, e aí as pessoas acabam tendo esses anseios e essa pressa no dia a dia. Então, quando a gente traz de volta para uma mente mais presente, mais consciente, então a gente entende que o tempo e o convívio ele tem que ser de qualidade. E fora também que dentro dessas práticas temos as práticas coletivas. Um exemplo eu vou dar a dança circular. Né? O que é a dança circular? São um grupo, ou seja, pode ser os estudantes mais professores, ficando em roda e dançando, né? Músicas tradicionais. Porque isso acaba sendo uma terapia, né? Parece uma coisa lúdica e tudo mais. É uma terapia porque quando estamos em roda, ninguém está à frente ou atrás da gente. A gente é um coletivo, né? Uma comunidade. E isso impõe, não impõe, mas fazem com que as pessoas ali dentro reflitam sobre os valores humanos, sobre como ajudar o próximo, como o mais importante de estar acima ou abaixo de alguém é estar do lado desse alguém. Enfim, muitos que vê hoje na escola é uma rigidez, uma praticidade. A gente vê escolas que colocam cimento, né,
no chão, em vez de desses estudantes terem contato com a grama, com a terra. A gente vê competições em que sempre vai ter o primeiro lugar, aquele que termina primeiro, aquele que foi o melhor, mas não a comunidade conseguiu um ajudar o próximo, ou a comunidade venceu junto, né? Esse pensamento coletivo. Então, são práticas que elas trazem esse, digamos, esse pensar em coletivo, em que para mim estar bem e saudável, o outro também tem que estar bem. Né? Então vai resgatar esses valores humanos das pessoas saberem viver em sociedade. Porque querendo ou não, as escolas, as faculdades, eles te ensinam para você viver em comunidade. Né? E a gente vê, digamos, uma troca, um inverso disso, as pessoas sendo cada vez individualistas, tendo aquele discurso de enquanto uns dormem, estuda enquanto os outros dormem, né? Em vez de ter uma visão de estudarem junto ou trazer esse conhecimento junto para todos crescerem juntos. Então é uma forma de voltar esse pensamento coletivo e voltar aos valores humanos que está se perdendo. Diz uma outra pergunta, por favor. Como as práticas integrativas. Ah, Tá, então eu vou tentar aqui. uhum. Nós sabemos que nós sabemos que a grande parte do dia, a maioria do nós sabemos que a escola é um ambiente de maior influência dos estudantes, porque grande parte daquela coletividade passa os seus dias, passa as suas horas do dia ali dentro. Então, a escola ela tem um papel importantíssimo, não só na questão de suprir a questão alimentar, mas também na questão do emocional. Né? Hoje nós temos, a gente tem nos trouxe justamente essa nova realidade. Como tratar esses alunos no caso socioemocional, né? Numa trazer, apontar para eles um outro jeito de viver. Agora é do lado da professora. Vou de novo. Para abordar, o professor já está aprendendo. Lá no campus, Inclusive, nós atualmente estamos vivendo uma era da educação socioemocional. Nós estamos vendo nas escolas cada vez mais que estão acolhendo os seus alunos, não só de uma forma conteudista, não só de uma forma em que eles chegam na sala de aula e tenham quantidade de conteúdo, conceitos e exercícios. Hoje nós também exercemos justamente essa mudança de realidade, né? Onde a escola, por fazer parte da grande maioria do dia desses jovens, desses crianças, é preciso que ela é extremamente responsável também pela saúde emocional desses alunos. Né? Quando a gente fala de jovens e crianças, a gente tem que também fazer como mediadores, como professores, nós temos que tentar mediar com que eles façam a gestão das suas emoções, até mesmo que a gente controle a violência em sala de aula. Porque é isso que nós estamos vendo cada vez mais, uma crescente onda de violência dentro das escolas. E por isso, nós tentamos aqui, o tempo todo, trazer atividades, tarefas, trabalhos, em que seja abordado a questão do bullying, a questão da violência física, a questão da violência, a violência emocional. E
De que maneira você vê que possa já foi falado isso, a violência emocional. Então, de que maneira você vê que os governantes também a violência emocional. Então, a gente começa a ver que é preciso que haja uma positividade no trabalho com esses alunos, não só no ambiente escolar. A gente precisa também ver a interação da sociedade como um todo. E, para isso, nós precisamos também do apoio dos governantes. Como você vê que os governantes possam influenciar na relação de meio. Recursos. Podem trazer recursos. Nós precisamos trazer diversas atividades, diversas maneiras, mas para isso nós precisamos de recursos na área da educação. De que maneira você vê que os governantes possam integrar, possam trazer recursos para a área da educação no campo da saúde? Entendi. Tem uma pequena problemática quando a gente fala em recursos dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas. Por quê? Para a implantação e implementação dessas práticas, não tem um recurso específico, tá? Então, geralmente, são a própria comunidade e os gestores municipais e estaduais que implantam por suas expertises. O que eu quero dizer? Então, são toda uma comunidade de profissionais de saúde que tenham essas práticas em suas formações que veem como algo muito produtivo dentro da saúde da região, como dentro da saúde do município e da comunidade. Então, tem que vir algo advindo dali, mas não tem nenhum recurso específico. Então, dentro da programação dos gastos do município e do estado, o município mesmo ele tem que colocar dentro da sua programação, tirar recurso próprio para ele conseguir implementar essas práticas integrativas, as PICs, tá? Não vem nenhum recurso federal, né, nenhum recurso que veio de recurso federal destinado só para isso. Então, infelizmente, enquanto recurso tem que vir as expertises da comunidade. Mas quando a gente pensa em SUS ou educação ou a verba gasta, um estímulo importante é trazer formações para esses profissionais de saúde e profissionais educadores. Por quê? Porque com o conhecimento, né, a sociedade ela acaba sendo mais crítica, né, e vendo as vantagens do uso das práticas integrativas, tanto para a saúde emocional como para a saúde social. Então, é importante ter mais formações desses profissionais e dentro da política nacional há esse tipo de formação. Tem como trazer a formação para os profissionais de saúde e educação, né? Basta o município ele querer, né, implementar e gastar recurso próprio para isso. Mas o governo federal ele tem material e tem até professores. Mas para trazer eles tem que gastar mesmo do fundo municipal. Doutor, e com relação, você está falando com relação à questão da capacitação dos professores, com relação a esse novo olhar para a educação. Hoje, nos falasse a respeito de que também a gente tem mais direito de trabalhar essas questões socioemocionais dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. Não só da comunidade de pais e sociedade em geral, mas também da comunidade escolar. Muitos professores acreditam na corrente que é preciso apenas a educação vem para ensinar conceitos, trabalhos, conteúdos, né? E algumas outras correntes acreditam na educação socioemocional, no cuidado com a saúde, acreditam que a saúde, hoje a gente está vendo que a saúde
É muito importante para que haja um aprendizado completo. Uma coisa alinhada à outra, uma coisa atrelada à outra. Né? Então, a saúde, ela também atrela ao conhecimento. Quando você vê um aluno com fome, um aluno doente, um aluno com chagas, ele não consegue estudar, ele não consegue prestar atenção, ele não consegue aprender e o coletivo acaba se prejudicando. Como você vê essa questão de Tu falou sobre os alunos estarem bem, a interação educação e saúde. Qual a importância de implantar esses saberes? Não, já foi falado. Andressa, o que tu queria perguntar, minha irmã? Fala. Como que eu posso falar sobre prevenção de doença? Te perguntando. Aí você tava com uma fala boa, aí tu fala como a gente pode trabalhar a prevenção da doença com as práticas integrativas. Não, eu gostaria de saber de você como a gente pode trabalhar a questão de prevenção de doença com as práticas integrativas. Então, quando a gente pensa em prevenção da doença, a gente tem que perceber o que é saúde e saudável. Tá, vai lá. Então, eu gostaria de saber de você como você vê uma solução para que a gente quebre esse paradigma desse preconceito de trabalhar a educação socioemocional, trabalhando práticas integrativas para contribuir com a saúde e o bem-estar da nossa comunidade escolar. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente até falei um pouquinho mais cedo, né, que a gente tem que integrar todos esses saberes, o saber social, o emocional e o físico. Então, quando a gente pensa uma pessoa saudável, é uma pessoa que está sã, né, ou seja, sem desequilíbrio físico, mas também sem desequilíbrio emocional e social. Quando eu falo social, é uma pessoa que está íntegra dentro da sociedade. Ela está vivendo e contribuindo na sociedade. Então, quando a sociedade ela exclui uma pessoa, pode ser pelo modo de vestir, modo de agir, a cultura que essa pessoa tem, ou até mesmo sua deficiência, ela acaba prejudicando a saúde social também dessa pessoa. Então, quando a gente trabalha as práticas integrativas, percebemos que a questão social é totalmente influente na tua saúde. Pode ser tanto física como emocional. Então, quando a gente começa a interagir com essas práticas integrativas, trazemos de volta os indivíduos excluídos para ir viver em sociedade, para ir viver em comunidade, e aí a gente trazendo a saúde para aquilo. Então, para uma pessoa estar saudável, o ambiente ou o meio onde ela vive, ela acaba transformando o ambiente também. Então, geralmente, não sei se você já conviveu com uma pessoa que não está tão saudável. É uma pessoa que está ali falando mal das outras, está tentando excluir uma pessoa ou outra, está sempre criticando, né? Está sempre, digamos, baixando a autoestima dos outros em próximo. Então, quando uma pessoa está saudável, é uma pessoa alta astral, é uma pessoa que levanta um ao outro, é uma pessoa que está sempre ali acolhendo quem está fraco. Então, quando eu vejo o estar saudável, não é só físico e emocional, não. O meio onde ela vive se transforma.
Então, uma pessoa saudável é uma pessoa transformadora. E é isso que a gente traz enquanto práticas integrativas. São pessoas que acolhem e aproximam os excluídos na sua sociedade. E, além disso, respeitando a dificuldade do próximo e respeitando o diferente do próximo. Porque percebe que o diferente é o coletivo, faz parte do coletivo. Porque quando uma pessoa incluindo essas práticas integrativas e se vê como um indivíduo saudável, é uma pessoa que se vê como uma coisa só, um universo só. O que eu quero dizer? É como pensar a nossa sociedade como um corpo humano, digamos assim. Então, quando eu excluo ou violento uma pessoa ou ajo com preconceito, é como se eu estivesse excluindo uma parte do meu corpo. É como se, sei lá, meu braço falasse mal do meu pé, né? Tipo, e acaba excluindo isso. Ou seja, se eu perdendo o meu pé, eu perco, né, o meu todo. Então, para estar saudável e trabalhar essas práticas integrativas, tem que estar esse alinhamento e essa corrente um com o outro. Para aí, né, ser um ambiente saudável e um ambiente de equidade e compaixão ao próximo, com valores humanos resgatados. Isso mesmo. Até se a gente for historicamente falando, nós vamos ver que a escola era um ambiente institucional, onde se empregava muito castigos físicos, a palmatória, o castigo, né? Então, não tinha aquele acolhimento, né? As crianças eram segregadas, né? As crianças acabavam que tinham medo da instituição. Então, a gente realmente precisa acolher nossos alunos, acolher o nosso ambiente, não só os nossos alunos, mas o ambiente escolar, para que realmente seja um ambiente saudável, um ambiente feliz, um ambiente de proteção, que os alunos se sintam protegidos, né, para poderem progredir, aprender e sentir o prazer em estudar. A gente vê que o conhecimento significativo, ele vem a partir do momento que você quer aprender. No momento que você se sente bem aprendendo. A partir do momento que você está saudável, que você tem uma segurança alimentar, uma segurança de forma geral, você tem o cuidado zelar, né? Então, o aluno ele precisa se sentir acolhido na instituição. E é isso que a gente acredita que eu, você, todos nós, docentes, futuros docentes, né? E a ODS 3, ela veio realmente para ajudar a nossa instituição, as nossas instituições, como instituição educacional, a acolher esse aluno, a transformar esse aluno, a ser um ser que seja um ser que enfrente, né, um novo mercado de trabalho, tenha um novo olhar social, um ser acolhedor, A gente alunos transformadores, né? São pessoas críticas sociais que transformam a sociedade. Então a gente acaba buscando isso. E uma coisa interessante é porque essas práticas elas vêm no viés tradicional, né? Então são conhecimentos ancestrais que eram povos que viviam em sociedade de forma em que um contribuía para o outro. Não via o outro de forma, digamos, um adversário, né, ou de forma individualista, mas cada um preenchendo um importante papel social. Então é isso que vem para estimular. Fora que também veio para estimular o respeito à ancestralidade, né? O viver saúde, a nossa família. Então ele resgata esse amor familiar. Todas essas práticas trabalham isso. E com foco a prática da constelação familiar, que ela vê como o ancestral como algo importante. E quando eu me desconecto desse ancestral, desconecto da minha família, desconecto do meu povo, eu adoeço. muito legal. É muito legal isso. Realmente, a gente vai pensar, é por isso que a escola ela tem que agir junto com a comunidade familiar. Porque a partir do momento que o aluno se sentir acolhido dentro de casa também, seja no âmbito
socioemocional, né, alimentar, ele se sentir bem, para ele viver e enfrentar todas as adversidades que ele venha a passar. Porque a gente está treinando pessoas para a sociedade. E uma sociedade, ela tem que ser um todo, né? Um cooperando com o outro. Então, trabalhando as práticas integrativas é mudar o futuro, né? E porque ela influencia o conhecimento todo de uma sociedade. É isso mesmo, doutor Pedro. Eu gostaria muito de agradecer aqui o seu tempo. Nós vamos finalizar. Foi um bate-papo muito legal, muito descontraído. Gostei muito da sua participação e agradeço em nome de todos os colegas em nome da Unileia que você seja um multiplicador que você seja um multiplicador sempre na saúde, na educação e esteja sempre contribuindo com toda a sociedade. Certo, muito obrigado pelo convite. E se precisar de novo, só convidar. Estou aqui para ajudar também. Até mais, tudo de bom. Ai, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.